Você já ouviu histórias sobre criaturas que rondam à noite, mas sempre achou que fossem só lendas para assustar crianças? Pois no sertão do Ceará, essas histórias não morrem. Elas andam na terra seca, uivam para a lua e deixam marcas que ninguém consegue explicar. Imagine perder 3 cabritos numa só noite, todos com a garganta rasgada, como se algo tivesse se divertido caçando, e não apenas matado para comer. Foi isso que aconteceu com seu Damião, um velho criador de cabras que jurou proteger seu rebanho, custasse o que custasse. Naquela semana, cada uivo que ecoava pelos morros parecia mais perto, e cada sombra na beira do curral parecia ter olhos. O que ele encontrou naquela madrugada, cara a cara, dentro do curral, não era lenda, e desde então, até o vento parece carregar o cheiro daquela noite. Agora eu te pergunto, você teria coragem de passar a noite sozinho no escuro, sabendo que alguma coisa está rondando lá fora, esperando você baixar a guarda? Conta nos comentários, porque a história que vou contar agora vai fazer você pensar 2 vezes antes de andar pelo campo sob a lua cheia. Nasci e cresci no sertão do Ceará, onde a terra é dura e a noite traz um silêncio que parece pesar sobre o peito. Já ouvi histórias de lobisomens desde menino, mas nunca dei importância. Com o tempo, aprendi que no mato a gente só teme o que pode ver, e nada mais. Até a noite em que comecei a perder minhas cabras. 3 delas sumiram de uma só vez, e quando encontrei os restos no dia seguinte, não acreditei no que vi. A garganta delas estava rasgada como se uma faca bruta tivesse passado, mas sem sinal de cortes limpos. Eram rasgos irregulares, profundos, e havia marcas de dentes grandes demais para cachorro ou lobo. O chão estava marcado de sangue seco e pegadas que não batiam com as de nenhum animal conhecido. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei sentado na varanda do sítio, olhando para o curral escuro, com a espingarda encostada no joelho. O vento passava por entre as ripas da cerca, fazendo um assobio fino que me deixava com a nuca arrepiada. Os cachorros não latiam, apenas gemiam baixo, olhando para a mata, como se soubessem que algo estava ali. Aquilo me tirou a coragem de fechar os olhos. Resolvi montar guarda na noite seguinte. Levei a lamparina, a espingarda e um banco velho para me sentar no canto do curral. As cabras se amontoaram num canto, balindo baixinho. O cheiro delas, misturado ao da terra úmida, parecia mais forte do que nunca, como se o medo tivesse cheiro. O céu estava claro, a lua cheia brilhava alta, mas dentro do curral a escuridão parecia mais densa. O tempo não passava. O som do meu coração batendo era mais alto que qualquer outro ruído. Nas primeiras horas, nada aconteceu. Só o barulho do vento sacudindo as folhas secas e um estalo ou outro vindo da mata. Às vezes, eu sentia como se alguém estivesse me observando. Não sei se era impressão ou se havia mesmo olhos no escuro. A cada sombra que se mexia, eu segurava a arma com mais força. Passei a noite inteira assim, sentado, lutando contra o sono e contra o medo. Quando o galo cantou e o sol começou a despontar, percebi que estava vivo, inteiro, mas o coração ainda acelerado. Na segunda noite, voltei ao mesmo lugar. Já estava mais cansado, os olhos pesados, mas a raiva por ter perdido os cabritos me mantinha desperto. O silêncio estava mais espesso, como se a mata esperasse alguma coisa. A lua cheia iluminava a estrada de terra que levava ao sítio, e a cada rajada de vento eu ouvia galhos quebrando longe, lá no mato. Fiquei imaginando se era só o vento ou se algo rondava mais perto do que eu podia ver. Por volta da meia-noite, os cachorros começaram a rosnar baixo. Não correram para a cerca, não latiram. Só ficaram com os pelos eriçados e os olhos fixos na escuridão. Isso gelou meu sangue. Segurei a espingarda e fiquei olhando também. Nada. Nenhuma sombra, nenhum movimento. Só a sensação de que havia alguma coisa lá. Senti um arrepio forte na espinha, como
se um vento frio tivesse passado só por mim. As cabras começaram a se agitar, batiam os cascos no chão e se amontoavam contra a cerca. Eu respirava fundo, tentando manter a calma, os olhos percorrendo cada canto. A lamparina oscilava com o vento e às vezes criava sombras nas tábuas do curral que me faziam ver vultos que não estavam lá. A noite parecia mais comprida do que de costume. O relógio de bolso marcava quase 3 da manhã quando ouvi o primeiro uivo. Não era de cachorro. Vinha de longe, mas tinha algo de humano, um lamento grave que subia até virar um grito e depois sumia no vento. Meu coração disparou. Fiquei parado, sem coragem de me mover, ouvindo o eco do uivo atravessar a mata. Esperei que algo acontecesse, mas nada atravessou a cerca. Nenhum som além do vento. Continuei acordado, com a mão firme na espingarda, jurando que não dormiria nem por um segundo. Passei a madrugada assim, sem piscar, até a aurora surgir, trazendo com ela um alívio que não cabia no peito. Na manhã seguinte, encontrei apenas as mesmas pegadas estranhas que haviam aparecido antes, perto da cerca, como se algo tivesse rondado durante a noite e ido embora. Era como se tivesse esperado o momento certo para atacar e desistido ao me ver de vigia. Aquilo só aumentou minha certeza de que havia algo de errado rondando meu sítio. Na terceira noite, enquanto o sol se punha tingindo de vermelho a caatinga, eu já estava pronto no curral. O medo começava a se misturar com a raiva e com a curiosidade. Eu precisava ver com meus próprios olhos o que estava matando minhas cabras. A lua cheia subiu de novo, prateando a terra seca e deixando sombras longas que se moviam com o vento. As cabras estavam inquietas desde cedo e eu sabia que alguma coisa estava por vir. Naquele momento, sozinho no escuro, com a espingarda no colo e os olhos fixos na linha da mata, eu percebi que a pior parte não era o que podia aparecer, mas sim a espera. O silêncio da noite parecia guardar um segredo que estava prestes a ser revelado, e eu só podia esperar pelo que viesse. Na terceira noite, a lua cheia parecia maior, pendurada no céu como um olho prateado que vigiava cada palmo do meu terreiro. Eu já estava cansado, com os braços doendo de tanto segurar a espingarda, mas não podia desistir. O silêncio daquela noite não era normal, nem mesmo o vento passava entre as árvores do mesmo jeito. Tudo parecia preso à espera de alguma coisa. As cabras se agitaram cedo, batiam os cascos no chão duro e encaravam a escuridão da mata como se enxergassem algo que eu não via. O cheiro da terra seca, misturado ao suor dos animais, enchia o ar. Eu tentava manter a respiração firme, atento a qualquer som que viesse do lado de fora do curral. Por volta da meia-noite, ouvi passos leves na estrada de terra. Não era gado, não era cachorro, e nem parecia humano. O som vinha cadenciado, primeiro 2 toques juntos, depois um arrastar, como se algo andasse sobre 2 pernas, mas não do jeito de gente. Levantei devagar, a lamparina balançando na mão, a luz fraca tremendo na sombra da cerca. Os cachorros, que costumavam correr atrás de qualquer barulho, se encolheram atrás do chiqueiro, sem coragem de rosnar. O silêncio deles me deixou mais nervoso do que qualquer uivo. Cheguei perto da cerca, olhando entre as frestas, e vi algo estranho no chão. A luz da lua caía direto sobre a poeira e mostrava marcas enormes. Não eram pegadas de bicho comum, eram compridas, com os dedos fincados fundo na terra, terminando em garras que tinham rasgado a camada dura do chão seco. A marca era maior que a minha mão aberta e havia outras menores, cruzando as primeiras, mas também estranhas. Algumas pareciam de homem descalço, outras de um lobo ou cachorro, como se 2 criaturas tivessem passado juntas ou como se fossem a mesma coisa, deixando rastros diferentes. Senti o estômago embrulhar e o suor frio desceu pela nuca. Nunca tinha visto nada parecido e a única explicação que me veio foi a que eu mais temia. Não era um animal comum,
E também não era apenas um homem. A lamparina tremia na minha mão quando me abaixei para ver de perto. A poeira ainda estava solta, como se a criatura tivesse passado há pouco tempo. Não havia marcas de rodas, nem sinais de alguém da região, só aquelas pegadas fundas, distorcidas, indo em direção à mata. Voltei para dentro do curral, trancando a porteira. A espingarda pesava mais no meu ombro e a garganta estava seca. Sentei de novo no banco, mas não consegui mais descansar. Ficava olhando para as sombras e escutando qualquer som que viesse de fora. O tempo parecia congelado e eu sentia que algo me observava de algum ponto do escuro. Pouco depois, ouvi um farfalhar na beira da mata, como se algo grande se movesse devagar, empurrando o mato seco. O barulho parou de repente e o silêncio que veio depois foi ainda mais assustador. As cabras se amontoaram num canto e começaram a bater as cabeças umas nas outras, nervosas, balindo baixo. O cheiro delas ficou mais forte e o curral inteiro parecia menor, como se a escuridão estivesse se fechando ao nosso redor. A lua continuava alta, iluminando o terreiro de um jeito que me deixava ver até a poeira levantar com o vento fraco. Mas entre as árvores, a luz não entrava. Era como se houvesse um véu preto escondendo o que estivesse lá. A cada rajada de vento, eu ouvia galhos estalando, mas nunca conseguia ver nada se movendo. Fiquei ali imóvel, com a espingarda apoiada nos joelhos, esperando algum sinal. Por volta das 3 da manhã, notei mais rastros perto da porteira. Pareciam frescos, marcados sobre as pegadas antigas. Fui até lá devagar, respirando fundo para não tremer a mão. As marcas eram iguais às primeiras, mas mais profundas, como se a criatura tivesse se agachado ali ou ficado espiando por algum tempo. Havia também marcas no tronco de uma das estacas da cerca, arranhões fundos que tiraram lascas da madeira. Passei a mão sobre eles e senti o cheiro de terra misturado a algo mais forte, um odor metálico que me fez lembrar de sangue. De repente, um uivo soou, não tão distante quanto antes. Foi mais curto, mais rouco, mas ainda assim parecia humano. Aquele som me fez gelar por dentro, como se a noite inteira tivesse prendido a respiração. Os cachorros não reagiram, continuaram encolhidos e quietos, o que só confirmou que não era algo que eles ousassem enfrentar. Voltei rápido para meu lugar e fiquei esperando, mas a criatura não apareceu. A madrugada correu devagar, e quando a luz fraca do amanhecer começou a surgir, saí para olhar o terreiro. As marcas estavam mais nítidas agora, espalhadas ao redor do curral, indo e voltando para a mata, como se a coisa tivesse rondado o cercado a noite toda. Não havia sangue fresco, nenhuma cabra morta, mas a sensação era de que algo tinha me observado a poucos metros, escondido no escuro. Enquanto examinava os rastros, percebi que alguns passos mais distantes eram diferentes, mais fundos na ponta, como se a criatura tivesse corrido ou saltado. Segui as marcas até o início da mata, mas ali elas desapareciam entre as folhas caídas, como se o bicho tivesse decidido andar mais leve ou se misturado com as sombras. Não fui além da beira da mata. Havia algo naquela escuridão que me dizia para não entrar. Voltei para casa com a certeza de que a coisa estava ficando mais ousada. Não parecia ter medo de se aproximar e parecia cada vez mais curiosa com o curral. Enquanto o sol nascia, iluminando a poeira suspensa no ar, jurei a mim, mesmo que não deixaria mais a criatura levar minhas cabras, eu ia esperar a noite cair novamente e dessa vez estaria pronto para enfrentar seja lá o que fosse. Passei o dia inteiro afiando a lâmina da faca e limpando a espingarda. Eu não podia mais permitir que aquela coisa rondasse o meu curral sem resposta. Reforcei a cerca com arame novo e bati novas estacas nas partes mais fracas. Fechei todas as frestas da porteira com tábuas velhas para que nenhum animal menor pudesse escapar correndo e me atrapalhar. O sol desceu devagar
E com ele veio o silêncio. Nem as cigarras cantavam. As cabras estavam inquietas, sentiam que algo estava para acontecer e isso só aumentava a tensão no meu peito. Quando a noite chegou por completo, a lua cheia ergueu-se sobre a caatinga, iluminando a terra seca como se fosse dia. A luz fria deixava tudo mais sombrio. Entrei no curral carregando a espingarda carregada e a faca presa à cintura. Fechei a porteira por dentro e encostei um tronco pesado para travá-la. Escolhi um canto próximo às cabras, sentei no banco e esperei. O cheiro de palha misturado ao suor dos bichos enchia meu nariz e grudava na garganta. As cabras se mantinham juntas, balindo baixo, de vez em quando levantando a cabeça para a mata, como se ouvissem passos. A cada movimento delas, eu me enrijecia, pronto para levantar e atirar. O tempo passava devagar, cada minuto parecia uma hora. A noite estava tão clara que eu podia ver o pó fino da terra levantando com o vento fraco. Ainda assim, os cantos do curral pareciam esconder sombras mais densas do que deveriam existir. Segurei a espingarda firme, com a coronha apoiada na perna, e mantive os olhos fixos na cerca. Não havia sinal da criatura, mas eu sentia que não estava sozinho. O silêncio não era vazio, era como se a noite inteira estivesse escutando junto comigo. Pouco depois da meia-noite, ouvi o primeiro ruído. Um rangido suave, como se unhas arranhassem a madeira. Vinha da parte de trás do curral. Me levantei devagar, os pés afundando no pó, e apontei a lamparina para a direção do som, mas não vi nada além das tábuas escuras. As cabras começaram a se mover. Algumas se ergueram nas patas traseiras e tentaram fugir para o centro do cercado. O cheiro de medo dos bichos pareceu ficar mais forte. Fiquei parado, atento, esperando que o som voltasse. Um minuto depois, outro barulho. Um baque surdo, como se algo pesado tivesse batido contra a cerca. A madeira vibrou. Pude sentir sob a minha mão. Respirei fundo. Levei a espingarda ao ombro e mirei na direção do barulho. Mas a noite voltou a ficar quieta. O vento parou completamente, nem as folhas se mexiam. Um dos cachorros latiu distante, e então se calou de repente. A lamparina vacilou com uma rajada de vento frio que entrou por entre as tábuas. E nesse instante, ouvi um som que me gelou. O leve atrito de garras raspando a cerca, seguido de um estalo, como se algo tivesse escalado a madeira. Virei para a esquerda a tempo de ver duas luzes, pequenas e amarelas, refletirem a luz da lua por cima da cerca. Não eram olhos de cabra nem de cachorro. Aqueles olhos me observavam, imóveis, brilhando no escuro. Apontando a espingarda, gritei para que saísse dali, mas a coisa não se mexeu. Por um segundo, pensei que fosse imaginação, até ouvir o ruído seco de um corpo pesado caindo do outro lado da cerca, dentro do curral. O chão estremeceu sob meus pés. As cabras enlouqueceram, correndo em círculos, batendo umas nas outras e levantando poeira. A lamparina caiu da minha mão e se apagou na terra, deixando apenas a luz da lua para iluminar o caos. O bicho se moveu rápido pelo canto mais escuro e por um instante vi sua forma. Estava agachado, mas ainda assim parecia maior que um homem adulto. Tinha ombros largos, cobertos de pelo escuro e desgrenhado, e o contorno da cabeça não era humano. Tinha o focinho alongado e a boca entreaberta, mostrando dentes grandes demais para caberem naquela cara. O uivo que soltou não foi longo. Foi curto e grave, como um aviso. Levantei a espingarda e atirei. O estampido ecoou pelo campo aberto, assustando até os cachorros distantes. Vi a criatura se sacudir, mas não caiu. Ela virou a cabeça devagar na minha direção, mostrando os olhos vermelhos faiscando à luz da lua. Por um instante, fiquei paralisado. Era como se tivesse me escolhido como alvo. Corri para o centro do curral enquanto engatilhava a arma novamente. As cabras passaram correndo por mim, desesperadas, levantando poeira que me cegava.
O bicho avançou de um salto, rasgando a poeira com as garras, mas parou a poucos passos de onde eu estava, como se algo o segurasse. Ainda assim, deu outro uivo, mais alto, que fez meu peito vibrar. Apertei o gatilho mais uma vez e o tiro atingiu o ombro da criatura, que cambaleou para trás. O sangue escorreu escuro, mas parecia não sentir dor. Abriu a boca, mostrando dentes brilhando molhados, e recuou devagar, sem tirar os olhos de mim. A tensão do momento fez meu braço tremer, mas mantive a arma apontada. De repente, ela saltou para trás e escalou a cerca com agilidade assustadora, sumindo para o outro lado como se fosse feita de fumaça. Fiquei ouvindo os galhos estalando enquanto fugia para a mata, até que o barulho desapareceu. Só então percebi que estava suando frio e com as mãos dormentes de tanto segurar a espingarda. Voltei a acender a lamparina com dificuldade, iluminando o chão manchado de sangue e as marcas profundas das garras nas estacas da cerca. As cabras estavam amontoadas num canto, tremendo, e os cachorros ainda não ousavam se aproximar. Passei o resto da madrugada em silêncio, vigiando cada sombra, esperando que a criatura voltasse. Mas ela não voltou. Quando o sol nasceu, o curral estava coberto de pegadas misturadas, algumas humanas, outras de animal, e manchas de sangue secando no pó. Olhei para a porteira destruída e para as marcas de garras nas tábuas e entendi que a emboscada tinha funcionado só pela metade. Eu tinha visto a coisa de perto, tinha enfrentado, mas não a tinha ferido o bastante para impedir que voltasse. E eu sabia, pelo olhar que ela me lançou antes de fugir, que aquela história ainda não tinha acabado. Depois daquela noite em que a criatura entrou no curral e fugiu ferida, passei o dia em silêncio, sem conseguir tirar da cabeça os olhos vermelhos que me encararam antes de desaparecer na mata. O sangue escuro ainda estava lá, seco na madeira da cerca, como uma lembrança de que eu tinha atirado, mas não tinha vencido. As cabras mal comeram, os cachorros só andavam de rabo entre as pernas, e eu mesmo não conseguia engolir nada o dia inteiro. Eu sabia que a coisa não tinha ido embora para sempre. Aquele olhar não era de medo, era de promessa. Promessa de voltar. Quando o sol se pôs, parecia que o calor do dia tinha sumido junto com ele, deixando o ar frio e parado. O céu estava limpo, sem nuvens, e a lua cheia já nascia antes mesmo do escuro tomar conta. Não tive escolha. Preparei a espingarda de novo, coloquei mais munição no bolso e prendi a faca na cintura. Reforcei a porteira o quanto pude, mas no fundo sabia que se a criatura quisesse, poderia atravessar a cerca sem esforço. Ainda assim, entrei no curral com as cabras e fiquei no mesmo canto da noite anterior. A espera foi pior. Cada som parecia mais alto, cada sombra parecia se mover sozinha. O silêncio do campo era cortado apenas pelo balido nervoso das cabras e, de vez em quando, pelo estalo seco de algum galho na mata. O vento rareou e, quando vinha, era frio e trazia um cheiro metálico, quase de ferrugem. A lamparina lançava uma luz amarelada que mal alcançava a metade do curral. O resto ficava mergulhado na penumbra. Pouco depois da meia-noite, ouvi passos. Não eram apressados nem leves, eram compassados e pesados, como se quem andava quisesse que eu soubesse que estava chegando. Segurei a espingarda com força e fiquei imóvel, tentando identificar a direção do som. As cabras começaram a correr em círculos, desesperadas, batendo umas nas outras, levantando poeira que me cegava e me fazia tossir. Eu mantinha os olhos fixos na porteira, mas os passos vinham de outro lugar, do lado oposto. De repente, senti um impacto forte na lateral da cerca, como se algo tivesse batido com o ombro para abrir caminho. A madeira gemeu, mas resistiu. O barulho foi suficiente para fazer meu coração acelerar tanto que achei que ia explodir no peito. A luz da lua bateu em algo que se movia próximo à cerca, mas era rápido demais para distinguir.
Senti um arrepio subir da base da espinha até a nuca. Foi então que vi. A criatura saiu das sombras andando ereta, como um homem, mas a forma era errada. O corpo era coberto de pelos desgrenhados, os braços longos demais, terminando em garras que arranhavam o chão a cada passo. A boca estava semi-aberta e eu podia ver os dentes compridos, brilhando úmidos na luz da lua. Não era bicho de mato, não era homem. Era algo no meio do caminho, algo que não deveria existir. Levantei a espingarda e mirei, mas por um momento não consegui apertar o gatilho. O medo me paralisou, como se cada músculo tivesse endurecido. A criatura continuou avançando, lenta e firme, até parar a poucos metros de mim. Podia sentir o cheiro dela, um fedor de animal misturado a sangue velho. As cabras gritavam, tentando escapar, mas eu só conseguia olhar para aqueles olhos vermelhos que me encaravam sem piscar. Quando finalmente disparei, o tiro atingiu o peito dela. O recuo da arma quase me derrubou. E por um segundo achei que ela cairia, mas não caiu. O uivo que soltou ecoou tão forte que fez a lamparina apagar com o vento que levantou. Fiquei no escuro, ouvindo a respiração pesada da criatura e o som de seus passos se aproximando de novo. Recarreguei a arma às cegas, os dedos tremendo tanto que quase deixei a munição cair no chão. A luz da lua entrou por uma fresta da cerca e iluminou a face do bicho. Vi que sangrava, mas parecia não sentir dor. O peito subia e descia devagar, e a boca abriu mais, mostrando as presas. Ela se inclinou para a frente, pronta para atacar. Atirei outra vez, mirando a cabeça. O tiro fez a criatura recuar alguns passos, mas ainda assim não caiu. Soltou outro uivo, dessa vez mais agudo, e então avançou num salto. Não tive tempo de correr. Ela me atingiu de raspão, derrubando-me no chão e passou por cima, indo parar perto das cabras. Senti a poeira entrar na boca e nos olhos, mas levantei rápido e mirei outra vez. O bicho estava de costas, arqueado, como se fosse saltar sobre uma das cabras, e atirei nas costas dele. O impacto o fez largar a presa e se virar para mim. Agora parecia furioso. Ficamos nos encarando por alguns segundos que pareceram eternos. Eu com a espingarda ainda apontada, ele com as garras cheias de sangue. A respiração dele era um rosnado constante e cada passo que dava em minha direção fazia as tábuas do chão vibrar. Eu estava sem munição e a faca na cintura parecia pequena demais para enfrentar aquilo. A criatura deu mais um passo e parou. Olhou para mim com um ódio silencioso, depois para as cabras apavoradas e soltou um último uivo, tão alto que fez ecoar pelos morros ao redor. Então, num movimento rápido, saltou por cima da cerca e desapareceu na mata, deixando atrás de si o cheiro forte de sangue e as marcas profundas das garras na madeira. Fiquei parado por minutos, sem conseguir me mover, tentando entender se tudo tinha acabado ou se ela voltaria de novo. As cabras estavam vivas, mas machucadas, e eu sangrava no braço por causa do golpe de raspão que tinha levado quando fui derrubado. O silêncio voltou a cair sobre o curral, um silêncio que pesava mais que qualquer barulho. Quando amanheceu, vi melhor os estragos, o chão marcado de pegadas misturadas com sangue, a cerca arranhada e os olhos das cabras ainda arregalados de pavor. Eu sabia que tinha sobrevivido por pouco e que a criatura não tinha desistido de mim. Pelo jeito que olhou antes de fugir, entendi que aquela não tinha sido a última vez que nos encontraríamos. Quando o uivo dele desapareceu na mata, o silêncio que ficou não era o silêncio comum do sertão à noite. Era denso, parecia ter peso, grudava nos ouvidos e no peito. Eu fiquei em pé no meio do curral, segurando a espingarda vazia, o braço ardendo do arranhão e a garganta seca. As cabras, mesmo salvas, continuavam amontoadas num canto, como se tivessem medo de se mexer. A poeira suspensa ainda girava no ar, iluminada pela luz pálida da lua cheia, que começava a perder o brilho com a aproximação da madrugada.
Caminhei devagar até a porteira para verificar se ele não estava à espreita do lado de fora. O arame estava rasgado e uma das estacas partida no meio, mostrando a força que aquele bicho tinha. Encostei a orelha na madeira tentando ouvir qualquer som vindo da mata, mas não havia nada, nem o farfalhar do vento. Era como se toda a vida tivesse se escondido para não cruzar o caminho daquela fera. Voltei para dentro e sentei no banco outra vez, sem tirar os olhos do terreiro. A cada minuto que passava, o medo diminuía um pouco e dava lugar a um cansaço profundo, mas eu não podia dormir. Se ele voltasse, eu não teria tempo de reagir. Passei a mão pelo braço ferido e senti o sangue já seco grudado na pele. Ardia, mas não era profundo. O que mais me incomodava era a sensação de ter sido caçado, como se eu fosse parte do rebanho. Quando o céu começou a clarear, a visão do curral me fez entender a dimensão do que tinha acontecido. O chão estava coberto de marcas de garras e de pegadas que misturavam a forma humana e a de animal, como se a criatura não soubesse qual das duas queria ser. O sangue escuro formava poças pequenas perto das estacas, e as cabras, mesmo vivas, tinham arranhões nas laterais. Toquei na madeira onde o bicho tinha escalado e ainda pude sentir a umidade do sangue. As horas da manhã passaram lentas. Fui até a casa buscar água e pano para limpar o ferimento, mas toda vez que olhava para a mata, tinha a sensação de que algo me observava de longe. Não havia sinal de pássaros, nem do balido dos bodes dos vizinhos. Era como se a presença do bicho tivesse afastado tudo o que respirava. Resolvi não sair muito do curral para não deixar os animais sozinhos. Passei o dia ali, sentado com a espingarda ao lado, sem tirar a arma de perto, nem quando o sol estava no alto. O calor da tarde começou a secar o sangue do chão, e o cheiro metálico misturado ao da poeira queimada me embrulhava o estômago. Pensei em seguir os rastros que entravam na mata, mas logo desisti. Não ia me enfiar sozinho naquele matagal, atrás de algo que nem as balas pareciam deter. Melhor esperar a noite e torcer para que a fera não voltasse. Quando o sol começou a descer e a sombra da serra avançou sobre a caatinga, a tensão voltou a apertar meu peito. As cabras se agitaram antes mesmo do escurecer, como se soubessem que a noite traria de novo a ameaça. Reforcei a porteira o melhor que pude e juntei lenha para acender uma fogueira perto do curral, na esperança de que a luz afastasse qualquer coisa que tentasse se aproximar. A noite caiu sem pressa e com ela o vento frio que levantava a poeira fina da estrada. A lua nasceu um pouco mais tarde, ainda cheia, iluminando os campos com aquela claridade mortiça que deixava tudo mais nítido e ao mesmo tempo mais assustador. Sentei de novo no meu posto com a espingarda pronta e fiquei ouvindo. Cada farfalhar da mata parecia um passo furtivo. O estalo de um galho seco me fazia virar a cabeça com o dedo no gatilho, mas nada aconteceu. O tempo foi passando e percebi que o bicho não apareceria naquela noite. O silêncio, porém, continuava estranho, sem cigarras, sem coachar de sapos, sem nada. A fogueira queimava devagar, lançando sombras nas tábuas do curral que se moviam como vultos. Eu não preguei os olhos por um segundo sequer, até ver a primeira luz da manhã surgir no horizonte. Com o dia claro, saí para examinar a terra ao redor do curral. Não havia novos rastros. O sangue da noite anterior já estava endurecido e as marcas de garras nas estacas mais visíveis à luz do sol. Fiquei aliviado por ele não ter voltado, mas esse alívio trouxe outra sensação, a de que a fera não tinha desistido, apenas esperava o momento certo. O silêncio da noite passada parecia mais uma promessa do que um descanso. No decorrer dos dias seguintes, percebi que os bichos da região ainda estavam arredios. Não ouvia mais os cantos das aves ao amanhecer, nem os latidos dos cachorros dos vizinhos durante a noite. As cabras demoraram a voltar ao comportamento normal, sempre atentas à mata, como se o medo tivesse ficado impregnado nelas.
Até eu me sentia diferente, mais atento a cada sombra, mais rápido para olhar por sobre o ombro. Era como se algo invisível ainda rondasse minha vida, mesmo sem mostrar o rosto. Numa manhã, ao limpar a área próxima ao curral, encontrei ossos pequenos, enterrados parcialmente na terra, já secos, de algum animal que não reconheci. Não consegui evitar a ideia de que fosse sobra de alguma presa anterior do bicho. Enterrei tudo mais fundo e não contei a ninguém. Ninguém acreditaria de qualquer jeito. Mesmo com as noites seguintes tranquilas, a sensação de estar sendo vigiado nunca passou. Dormia mal. Sonhava com olhos vermelhos surgindo na escuridão e acordava com o coração disparado. O braço sarou, mas deixou uma cicatriz fina, lembrança do que tinha acontecido. Passei a trancar melhor as portas, reforçar a cerca a cada 2 dias e manter a arma carregada mesmo durante o dia. Até hoje, quando a lua fica cheia e a noite clareia a estrada de terra, sinto que a qualquer momento posso ouvir de novo aquele uivo. Não tenho certeza se a criatura morreu em algum lugar da mata ou se apenas me deixou em paz por um tempo. O silêncio que ficou depois do último encontro nunca me pareceu sinal de segurança, mas de espera. E toda vez que o vento sopra trazendo aquele cheiro de ferro e poeira quente, lembro do olhar vermelho brilhando na noite e penso que talvez ele ainda esteja lá fora me observando, esperando a hora de voltar.